Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou dar dica pra vocês de filmes pra quem ama livro, pra vocês mesmo. Porque a gente que gosta de ler, tipo 90% das pessoas que eu conheço, pelo menos, que gostam de livros, elas gostam de filme, de séries também. Já ao contrário, nem sempre é verdade. Quem gosta muito de filme não é garantia assim de que vai gostar de livro, porque às vezes acha que ler dá preguiça, que demora muito mais do que assistir um filme e tal. Mas como a gente ama os livros e ama também os filmes, então eu vou dar algumas dicas pra vocês de filmes que tem a ver com livros, com autores, e vai ser uma lista assim bem legal. Eu espero que vocês gostem. O primeiro filme que eu separei para contar para vocês um pouquinho é o filme Minhas Tardes com Marguerite. Eu vou deixar a capa aqui em cima para vocês. Esse é um filme francês com o ator Gérard Depardieu no papel principal. Ele é um cara assim bem bronco, bem ignorante, ele é considerado burro pelos amigos dele, pelo pessoal que ele convive assim. Ele tem muito pouca inteligência mesmo, ele tem uma dificuldade de aprendizado. Então, certo dia ele conhece na praça, uma pracinha que ele vai para dar comida aos pombos, assim, ele conhece uma senhorinha bem avançada na idade, ela tem mais de 90 anos, assim, sentadinha, bonitinha lá, lendo um livro. Os dois acabam fazendo uma amizade bem inusitada, assim. Então essa senhorinha se apega muito com ele, ele é um cara muito gentil, muito educado, muito bondoso, ele acaba ficando assim muito prazeroso de ter aquela senhorinha dando atenção para ele. Ela vai começar a ler para ele, ela vai ler o livro A Peste, do Albert Camus, e desde o momento em que eu assisti esse filme, a primeira vez que eu assisti, eu já fiquei com muita vontade de ler esse livro, assim, entrou na minha lista de livros para ler. A partir do momento que ela começa a ler para ele, assim, um novo mundo vai se abrindo diante dele, ele vai se encantando pelas palavras bonitas daquele livro, pela história. Ele está entendendo a história, só que o que mais encanta ele é o som das palavras, é a forma como aquela senhorinha fala, o jeito que sai da boca dela aquelas palavras tão bonitas. Então ele começa a se interessar muito pelas palavras, pela literatura, e essa senhorinha acaba presenteando ele com um dicionário enorme, grandão, e ele fica fissurado com aquela ideia de aprender novas palavras, de conhecer histórias. E é uma história assim muito, muito linda, delicada, leve, sutil. É uma história assim maravilhosa, assim, um filme que eu super indico para qualquer idade, para qualquer público, para quem curte qualquer gênero. Não tem como não se encantar, não se apaixonar por esses dois, por essa história que é uma graça. Outro filme que eu vou falar para vocês aqui é o Miss Potter. Esse filme foi protagonizado pela Renée Zellweger, que é uma atriz que eu adoro também, a Bridget Jones. Eu adoro as interpretações dela, eu acho ela super divertida. Ela vai interpretar a Beatriz Potter, uma ilustradora e autora que ficou muito conhecida no início do século XX, principalmente por suas ilustrações, pelos seus livrinhos infantis. As ilustrações dela são famosas até hoje, são muito conhecidas. O Peter Rabbit, se você puxar no Google, na hora você vai identificar os traços do desenho dela, mesmo sem entender muito de ilustração. Na hora a gente percebe que conhece aqueles desenhos assim desde a infância. E até hoje eles são espalhados por todo lugar que a gente vê. Vai contar a história de vida dela, o tanto que foi sofrido para ela conseguir se colocar no mercado editorial, que naquela época, principalmente por ela ser uma mulher, ela não tinha chance, ninguém dava atenção para ela. Eram muito poucas mulheres que escreviam livros, muito poucas autoras naquela época, então ela lutou, ela sofreu, ela passou por cima de várias coisas para conseguir publicar seu primeiro livro. Ela tem uma história assim bem difícil também, é um filme assim uma carga dramática bem grande, a história é muito linda, as paisagens são maravilhosas, aqueles campos lindos da Irlanda, no Reino Unido, assim, é tudo perfeito. O clima da história, o jeito de história que eu adoro, e é uma história assim que encheu o coração de amor também, assim, que é muito linda e marcante. Se você ver esse filme, com certeza você não vai esquecer dessa história, e você vai querer fazer assim como eu, ir lá no Google, pesquisar mais sobre a história dela. E a história da Beatriz Potter também entrou recentemente num dos livros da Lucinda Riley, que vocês sabem que eu adoro essa autora. Ela colocou a história da Beatriz Potter, a história real da vida dela, onde ela morava ali nos campos na Irlanda, e introduziu dentro da história fictícia dela, assim. Se eu não me engano, é a Irmã da Tempestade. Eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês, mas tem a história da Beatriz também lá, que é maravilhosa. Ela amava os animais, é uma história assim, muito tocante também. O terceiro filme que eu vou citar aqui é um dos mais conhecidos nesse gênero, assim, que falam sobre escritores, sobre livros. Provavelmente muitos de vocês já devem ter assistido, que é o Meia-Noite em Paris. Eu falei filme ou falei livro? É filme. Eu estou tão acostumada a fazer vídeos de livros que eu sempre falo próximo livro, mas é o filme, próximo filme. Meia-Noite em Paris é uma história assim também muito linda, que eu já assisti várias vezes, eu não me canso desse filme, ele é demais.
O autor, não é o ator, é o autor. É o ator que interpreta o personagem principal, é o Owen Wilson, que é outro que eu gosto muito desse ator também. E a Rachel McAdams, outra que eu amo de paixão, é a noiva dele. Então o Gil, o personagem, ele é um escritor, acaba trabalhando como roteirista em Hollywood, só que ele é muito frustrado, não é aquilo que ele queria. Ele queria escrever livros, ele queria ser famoso, reconhecido, assim como os grandes mestres americanos que ele tanto idolatra, mas isso não aconteceu na vida dele ainda. Então ele acaba indo para Paris com a noiva e os pais dela, fazer uma viagem de negócios para o sogro, algo assim, e ele fica muito entediado naquela viagem e acaba saindo para dar uma caminhada, dar um rolezinho ali pela noite de Paris, sozinho. Então, de repente, sem mais nem menos, ele acaba entrando num mundo diferente, ele acaba se deparando com a Paris dos anos 20. Sem se dar conta, ele entra em um bar e se depara com ninguém mais, ninguém menos do que Fitzgerald, Ernest Hemingway, o Pablo Picasso, quem mais? T.S. Eliot, Gertrude Stein. Ele fica assim, boquiaberto com aquilo não pode ser real, mas ele acaba fazendo parte daquilo, daquelas discussões literárias, daquele grupo de pessoas assim altamente intelectualizados, acaba presenciando as picuinhas do Fitzgerald com a Zelda, que sempre tiveram lá naquela época, e ele fica assim fascinado com aquilo. Então ele acha que aquilo foi um sonho, volta para o apartamento, só que na noite seguinte o sonho continua, a mesma coisa, o mesmo lugar, o mesmo jeito que ele entrou nesse mundo, de volta no tempo, assim, ele cai novamente lá naquele bar com os mesmos personagens, os ícones da vida dele, os ídolos assim maiores que ele sempre idolatrou, estão ali batendo papo e trocando ideia com ele. É um filme assim incrível também, você entra naquele mundo, naquele glamour da década de 20, de Paris nos anos 20, é incrível, é fascinante, assim, é muito gostoso o clima todo da história. Eu super recomendo esse filme também. Ligados pelo Amor é um filme que eu vi muito recentemente, eu assisti no mês passado. É um filme que vai contar a história de uma família assim, de escritores. Na verdade, o pai é um escritor muito famoso, publicou um livro que se tornou um best-seller, vendeu muito, ele ficou muito conhecido. Só que há 3 anos ele não consegue escrever uma única palavra. Há 3 anos a mulher dele se divorciou dele, ela saiu de casa, já tem um novo marido, uma nova casa. E a partir desse momento ele ficou com aquele bloqueio, não consegue escrever nada e ficou assim totalmente obcecado por a ex-esposa. Ficou meio que perseguindo ela, vai lá e especula a vida dela e tal. A filha dele, que é interpretada pela Lily Collins, fofinha demais, ela acabou de lançar um livro também, ela é uma romancista, acabou de lançar o primeiro livro e tá eufórica, muito feliz, muito animada. E o filho dele é um adolescente, assim, eu não digo que ele é problemático, mas é um pouquinho rebelde. Ele tem as manhas para escrever, só que o pai precisa ficar no pé dele, precisa forçar ele um pouquinho a se dedicar à escrita. A parte mais incrível dessa história é realmente estar nesse menino, no filho da família, um adolescente. Ele é fã número 1 de Stephen King, ele é fissurado, ele é fascinado pelos livros do mestre King, ele tem todos os livros, ele já leu todos os livros, o livro preferido dele é It, A Coisa, e é muito incrível ver a paixão dele pelos livros, coisa que a gente tem também, e tem uma participação assim meio indireta nessa história do próprio Stephen King, é muito legal, achei muito bacana. A história em si, do filme todo, é muito bonita, é uma história de traição, de perdão, de recomeço, uma história familiar muito linda e emocionante, me tocou bastante o final dessa história, a história toda é muito bonita e eu super recomendo. Para fechar essa lista, o último filme que eu separei para vocês é O Mestre dos Gênios. Foi o primeiro filme que eu assisti esse ano, em 2017. É um filme um pouquinho mais sombrio do que os outros, é o mais sombrio dessa lista. Esse filme conta a biografia do Max Perkins, interpretado pelo Colin Firth, que eu amo esse ator, eu assisti por causa dele esse filme. Ele foi um editor literário muito famoso, que descobriu assim, os novos talentos incríveis da literatura, como Fitzgerald, Hemingway, Tom Wolfe. E na verdade essa história vai ser baseada na amizade dele com o Tom Wolfe, que era o mais novato dessa turma. O Fitzgerald e o Hemingway já tinham uma carreira assim um pouquinho mais consolidada naquela época. E o Tom Wolfe estava entrando nesse mundo assim, e a história vai focar bem na amizade dos dois, nas discussões que eles tinham a respeito daquele livro, a discordância que eles tinham, o editor dava uma sugestão, o autor não concordava, ou vice-versa. Eles brigavam muito, mas eram muito amigos também.
Vai mostrar também a influência que esse autor teve no fechamento final desse livro, no resultado final do livro do Tom Wolfe, que até hoje temos por aí, que agora eu não me lembro o nome, vou deixar aqui embaixo para vocês também. Mas é uma história assim muito bonita, é uma história assim mais pesada, ela é um pouquinho mais sombria, assim, mas é muito bonita de qualquer forma. Eu acho que é uma história que vai ser muito interessante para escritores, jovens escritores assistirem, assim, vai ser bem legal. Então essa foi minha lista com 5 filmes para quem ama ler. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu posso fazer uma nova lista com outros filmes que eu posso pesquisar, posso assistir outros assim, lembrar de alguns que eu já assisti nesse mesmo tema e voltar aqui e contar para vocês. Não esquece de dar um like se você gostou mesmo. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E é isso. Beijo, até o próximo. Tchau!